agradeço pelo convite para estar aqui nessa mesa de falar sobre moda e africanidade, moda Afro-Brasil. E eu começo essa mesa, antes de chamar os convidados, peço licença. Uma amiga me disse uma questão ontem, que bom que agora o negro está na moda. E eu fiquei pensando sobre isso. E nós sempre estivemos na moda. Só que nós estávamos dentro costurando, estávamos carregando o rolo, estávamos servindo café, estávamos trabalhando de segurança. E agora, essa mesa que contempla esse tema de moda e africanidade é um espaço celebrativo, porque nós nunca estivemos com um espaço de evidência, com protagonismo. E eu acho que essa mesa é um momento de protagonismo negro na moda, onde cada um de nós sempre andou sozinho, e hoje em dia vê irmãos e irmãs negros que amam a moda, e que a moda não era só pra gente. Que a moda não era um espaço tão fértil para nós, e acho que essa mesa é uma celebração. É muito contagiante, muito feliz estarmos num espaço de protagonismo. O negro sempre esteve na moda, mas sempre foi secundarista. E hoje o que acontece é que nós estamos procurando nosso protagonismo e procurando estar em todas as áreas da sociedade. E quando a Kátia começou a fazer essa mesa, procurou mulheres, que eu achei que é muito importante que esse protagonismo vem de mulheres, que estão sendo protagonismo nessa causa de pensar moda, corpo, africanidade, corpos possíveis. E a gente convida então para participar a Cíntia Mariá, estilista da Coordenação Nacional de Estudo de Pesquisa da ANAB. Boa tarde a todos. Eu sou uma pessoa que sou cheia de papéis e aí eu trouxe muita coisa para frente e agora pode continuar. E depois eu me apresento. E a Luciane Barros e o marido dela, o Jair Florencio, que são coordenadores do African Plus Size Brasil, também para compor a mesa. Separou o casal. Vamos começar então com a Cíntia, explanando um pouco sobre o trabalho dela. Eu sou Cíntia Mariá, sou coordenadora de estudos e pesquisas da ANAMAB, que é a Associação Nacional de Moda Afro-Brasileira. Eu trabalho com isso já faz uns 12 anos. E a moda afro está tendo cada vez mais visibilidade e aceitação devido ao grande desenvolvimento dos mercados independentes. E foi assim que todo mundo começou a notar que essa moda existe. Porque nós, como criadores, tínhamos a dificuldade de encontrar roupas, acessórios que nos representassem. Então nós começamos as nossas criações, até mesmo para uso próprio. E hoje, com essa difusão do mercado, ela está tendo maior visibilidade. Assim, eu acho que tanto a moda plus size, que a gente faz um evento no Sesc Interlagos, que tem a união de várias mulheres negras que fazem esse tipo de trabalho, né? Através dessa necessidade pessoal. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Luciane Barros, eu sou coordenadora e idealizadora do Africa Plus Size Brasil. Né? O Africa Plus Size Brasil, ele iniciou em 2013 e esse projeto ele carrega muito uma questão da necessidade de inclusão, né, da moda com a questão do plus size e da questão identitária que vem carregando a questão afro. Então, em 2013, quando eu dei início a esse projeto, foi uma questão muito particular minha, que eu percebi que estava abarcando outras pessoas, outras mulheres, onde elas se viam
e elas conseguiram entender a importância dessa inclusão, principalmente como moda plus size. E com isso, eu vim trazendo a questão tanto do mercado quanto uma questão social. A questão do mercado, quando a gente consegue perceber a moda plus size como importante dentro da moda, é quando a gente começa a entender que, se tratando do Brasil, por exemplo, mais de 50% da população brasileira são pessoas que estão acima do peso. Só que são pessoas que elas não conseguem se ver dentro desse mercado, né? E é um mercado que hoje ele é novo, ele está em crescimento. E se tratando dessa questão da identidade, né, da identidade étnica dentro da moda, é muito mais difícil ainda. Então nós estamos trabalhando com duas frentes, que são as frentes que de grande importância para dentro desse projeto do Africa Plus Size Brasil, que é a questão dos corpos possíveis, que até inclusive é um trabalho que o professor Plegir faz e que para a gente é muito importante, e entrou junto com a ideia também que a gente tem dessa questão de valorização de outros corpos, né, de corpos plurais, entendeu? E nisso a gente também traz a questão da identidade étnica dentro da moda. E o Africa Plus Size ele iniciou com esse objetivo de trazer a visibilidade tanto da questão do consumidor, mas também a questão da pessoa que produz essa moda, né? E vou deixar um pouquinho já de falar. Tá. Olá, boa tarde a todos e todas de novo. Tá saindo aí, tá, né? Saindo com o microfone. Bem, acho que a Luciana colocou muito pontuação do Africa Plus Size, mas aproveitando o gancho, só pegando o começo do que o Cleitinho falou, a importância de a gente estar aqui conversando, discutindo sobre a questão sobre moda africana, sobre a afromoda. A gente sempre foi agente de consumo, mas muito passivo. Até pegando um gancho, a Laura acabou de citar a questão dos sapatos, né, os sapatos como referência de moda. Na época da escravidão, só usavam sapatos quem eram livres, né? Então, por causa da escravidão, houve uma demanda para mostrar que você era livre, você tinha que usar sapato. E essa correlação ainda existe muito quando a gente pensa na questão do negro como agente de consumo, na necessidade de consumo e na necessidade de se incluir através da moda, né? Então, de comprar. Então, você pega as grandes marcas, o consumo, a mídia, ela trabalha muito com mídia de massa, né? Com os grupos de massa. E o negro, como sendo a maioria da população brasileira, a mídia é muito direcionada a ele, como um ponto dele consumir aquela moda, dele se sentir incluído dentro da sociedade consumindo moda. E os nossos trabalhos vêm muito na ligação de utilizar a moda, mas como uma autoafirmação e um posicionamento frente à sociedade pela utilização da moda, do vestimento, através do vestimento, né? E falando mais pelo Africa Plus Size, o Africa Plus Size ele vem muito acompanhando tanto a tendência desses novos corpos, que hoje cada vez mais vão ficando mais evidenciados, né? E também utilizando a questão do negro como protagonista e como criador da sua própria comunicação através da moda, né? Dele ter a liberdade de conhecimento, de poder criar dentro dos moldes de mercado, industriais, qualidade, segurança, modelagem. Então, é uma inserção nossa, uma nova criação de profissionais que estão inseridos nesse mercado, trabalhando com uma causa que não era inserida no mercado anteriormente. Então, é uma interferência ativa nossa dentro desse contexto da moda como um todo. Então, acho que de início, acho que era bem essas pontuações. E, Cleitinho, se quiser comentar alguma coisa, ou a gente pode colocar essa discussão da afromoda, do trabalho, das criações, dos nossos estudos. Que às vezes quando as pessoas falam de moda afro, a gente só inicia as questões dos tecidos africanos, né? As batas, aquela coisa cultural, não que não seja isso,
mas eu acho que a moda ela vai além disso. Eu estava lendo um texto sobre etnocentrismo esses dias e estava dizendo assim, que o ser diferente é assustador. E a moda afro está sendo assustadora, porque as pessoas estão descobrindo um trabalho que já existia, só que para eles não é moda, porque envolve cultura. A moda afro vai muito além do só costurar, só bordar um tecido. Ela às vezes traz simbologias, ela traz traços afros religiosos, que as pessoas se assustam. Essa é a realidade que é a essência da moda, né? Acho que a moda como meio de comunicação, como símbolo, acho que as pessoas falam tanto de semiótica, né? Essa questão. E eu acredito que a roupa nossa, a produção nossa, os tecidos, as criações, elas trazem muito da cultura afro-brasileira e da africana, né? Afro-diaspórica. Coloco como afro-diaspórica porque o negro de origem africana, todos saímos da mesma origem, mas a gente acaba se ligando por conflitos muito parecidos. Então você vai ter relações americanas com a moda hip-hop, você vai ter outras comunidades também inseridas na Europa, na França, você tem outros negros também produzindo moda, na Senegal, em África. E é importante assim, dizer que, por exemplo, no projeto do Africa Plus Size Brasil, ele iniciou com uma plataforma que já deu início em Senegal, que é o Africa Plus Size Fashion Week, que iniciou no Senegal, e assim, trazendo essa questão da importância, né, da valorização da questão da moda africana. E com isso a gente teve até contato com pesquisadores que trabalharam com essa vertente em África. E assim, é muito importante assim, dizer que lá, por exemplo, essa questão do tamanho dos corpos é totalmente, uma outra visualização, outro contexto que a gente percebe aqui no Brasil, por exemplo. Porque a valorização dos corpos, tamanhos grandes, também é importante em África. E geralmente as vestimentas, as roupas são feitas nos moldes que valorizam todos os tamanhos de corpos. Coisa que aqui a gente percebe que no Brasil, por exemplo, é uma coisa que agora que eles estão dando essa valorização para trazer uma moda, mas é uma moda que veste até acima do 44, que vai até os 56, e é uma moda que, assim, que valorize as características dos corpos, e não uma moda que traga qualquer coisa. Hoje a gente já tem eventos, né, no meio plus size, e realmente é uma plataforma que está trazendo essa questão do fashion para a moda plus size, que é algo que antes não era absorvido. Era algo que qualquer roupa teria que te servir. Então você não poderia ter uma visualização de... Você ter uma necessidade de uma roupa com o seu estilo próprio. E nessa questão do estilo próprio, a gente percebeu que na questão da moda afro, existe o nosso estilo próprio. E esse estilo próprio foi algo que a gente começou a visualizar dentro desse mercado plus size. Eu acho importante salientar o trabalho da Luciana e do Jader, onde eles me convidaram para ir na Casa da Cultura do Jaçanã para conhecer o African Plus Size em um evento. E a gente, quando eu saí e cheguei lá, existia um novo mundo de possibilidades, assim. Modelos afros, plus size, que vestiam lingerie, empoderadas do seu corpo, uma rede de adolescentes assistindo e ouvindo tudo que a gente falava, a discussão dos adolescentes que faziam aula de dança, de teatro naquele espaço, e falando que não queriam mais agredir seu cabelo, que não queriam mais caber numa roupa que às vezes não contemplava um corpo afro, que nós temos um corpo que muitas vezes vem com uma genética diferenciada no sentido de quadril maior, de mais busto, que não é aquele corpo de 8 cabeças e meia que na faculdade de moda a gente aprende, ou de 9,5 do europeu, nós não somos tão esticados. Então, assim, o corpo do brasileiro é muito miscigenado e muito diferente daquilo. E foi um dia que abriu meu olho para muita coisa, assim, do quanto que eu percebi que eu estava acomodado e existia uma rede de afroempreendedores, de afrocriadores, de artistas que estavam repensando essa questão da africanidade para se construir seu discurso vestimentar. Porque o afro em diáspora europeu
quando você chega na Europa, você percebe que ele é um afrodescendente porque ele usa elementos da africanidade para se construir. Nós aqui no Brasil não utilizamos isso, ou não utilizávamos. É isso que falam que está na moda. É a gente usar elementos de africanidade para construir um discurso vestimentar e nos autoafirmarmos. Porque até então, a gente nós não usávamos turbante, não usávamos tecidos africanos, ou estava muito restrito a um campo muito religioso. E eu acredito que hoje em dia a gente vai para a moda, vira comercial. As discussões dos estilistas, por exemplo, de perceber que o tecido que vem da África era muito duro, então eles tinham que refazer a estamparia digital, ir lá para o Brás, estudar a estamparia, mandar o arquivo para conseguir atrair o público da brasileira. A coleção da Luciane, que é linda, que é toda africana, com elementos em neoprene. Quando eu cheguei lá e falei assim, não é o que a gente, não é caricato, gente, é comercial, é para todo mundo usar. O neoprene que ela usava, os macacões de malha que ela fazia, para um corpo 56 e com estampa, que a gente vem com um estigma. Uma mulher que veste 56 não pode usar estampa. Pode sim, vocês verem a modelagem do trabalho das estilistas de lá, as lingeries, abriu o meu olhar para muitas coisas. Que às vezes a gente dentro de uma faculdade não percebe, ou que uma mídia de moda nunca vai mostrar, ou se mostrar, mostra uma coisa muito caricata, e que não é o que as meninas estão começando a utilizar. Então eu acho que é importante salientar que hoje em dia, nós misturamos, quando você vai fazer uma moda afro-brasileira, tem elementos de hip-hop, tem elementos de africanidade, tem elementos de periferia, e tem elementos de moda como tendência. E isso que é o grande novo que eu vejo acontecer. O movimento Afropunk é o grande exemplo disso, né? Que surgiu lá nos Estados Unidos e está chegando muito forte aqui no Brasil. O negro hoje em dia não precisa só ser ter a cara que as pessoas querem que a gente tenha. Eu posso ser um negro e misturar elementos do punk. Falava sobre o dia da diversidade, de ser revolucionário. Então, o Afropunk está muito forte no mundo todo. Teve no final de semana agora o Afropunk Paris. E logo vai chegar aqui no Brasil. Você vê os adolescentes hoje em dia, negros de cabelo colorido, de piercing, porque eles são afropunks, eles se identificaram com uma tribo que reivindica seus direitos, que estava marginalizado, só que eles querem ser afro também. E acredito hoje em dia que as pessoas olhem muito pra gente como tendência. E a gente tem que assumir esse protagonismo quanto negro. A África do Sul, com o afropunk, o Soweto é uma das maiores referências da Promostil para a tendência de moda hoje em dia. Soweto na África, eu fico pensando lá, a gente pensava para Paris, Milão, Nova York, The Sartorialist. Não, nós vamos para o Soweto. Lagos, na Nigéria também tem essa grande visibilidade de moda. Mas tem o Sex and the City Afro também, que agora está vindo como referência. Aí chama Africa in the City, uma série que é a Sex and the City africana, que é incrível. São 4 africanas que, olha, dando spoiler, né? 4 africanas que vão estudar na Europa ou nos Estados Unidos e voltam para a Nigéria e vem com aquela mistura de europeia com africana e começam a repensar as questões do país, o papel da mulher, o papel da sexualidade na Nigéria. Então, o mundo está se olhando para o negro de outros olhos e a gente precisa ser protagonismo disso. Todos nós achamos que é importante termos um fórum de moda e africanidade, passamos o dia falando sobre isso, para a gente ser protagonismo. Não é a mesma questão de hoje de manhã da periferia. O movimento nasce na periferia e é apropriado. A linguagem nasce na periferia, é apropriada e a periferia não toma conta. E se a gente está criando uma linguagem nova de se vestir, e de ser e de estar, e de um corpo possível, a gente tem que se apropriar disso, ser protagonista. E uma coisa que eu acho muito bonito no movimento África e de moda é a questão do corpo. A gente, quando vê em alguns movimentos, o corpo não é valorizado, se não tem um corpo magro e alto. E a gente já percebeu que com um corpo cis, o movimento trans afro é muito forte. Tem aquela festa no centro, a Bateco, que você vai ver as trans negras fazendo sua própria festa, editando tendência, editores de moda indo tirar foto e aparecendo no Afropunk de Nova York. Nós estamos virando referência, então tem um mundo de possibilidades que a maioria nós estamos começando a viver aqui. Eu como mediador tô falando muito, né, gente? Mas desculpa, é que eu me empolguei. E eu acho que é importante essa mesa comentar um pouco. Aproveitando para comentar, então,
essa visibilidade, nós não podemos esquecer que nós somos brasileiros. Então, se a gente focar só no moda afro, ela tem tudo isso daí englobado. Ela tem a moda da África, de várias Áfricas dentro de cada um, e ela tem a moda do Brasil. Que faz parte da África. Porque a junção da moda afro é isso, a inspiração ela vem das várias Áfricas e dos vários povos presentes no Brasil. E eu vejo a questão do protagonismo, não só no protagonismo na questão de criação, né? Mas também na própria organização da indústria de moda, a participação de outros afroempreendedores. A gente discute muito a questão do afroempreendedorismo, a questão da comunicação em moda, a questão da imagem, porque a moda ela também influencia na criação da imagem do que é belo, né? Ela padroniza, isso daqui é o bonito, isso daqui é o que é. E quando a gente fala na questão do protagonismo, pensando que nós somos uma grande parte do consumo, principalmente da moda nacional, porque se pensar que as classes A mais e A, B não compram aqui no Brasil, eles compram fora. Né? Eles têm o consumo deles baseado na moda europeia e tal. E a moda brasileira, né, até por ela absorver muito da moda europeia, ela entra muito em conflito pela nossa questão corporal e pela nossa questão identitária, né, que hoje está muito latente através da moda. Aqui em São Paulo são poucos, mas no Rio de Janeiro você tem algumas marcas, por exemplo, a De Negro, né, você tem algumas outras marcas, a Cara Preta, você tem algumas outras marcas que vêm tentando trabalhar com essa questão de mercado, também com roupas de mercado, mas trazendo dentro delas essa identidade, essa comunicação da questão de assumir um posicionamento, porque a roupa também é um posicionamento, né? Um posicionamento cultural, um posicionamento social. E quando a gente discute a questão da afromoda, ela também vem com uma questão de apropriação da sua cultura, da sua linguagem, que vem muito do que você estava falando do afropunk. Né? Eu sou isso porque eu tenho, a minha roupa transmite os meus valores e o que eu represento. Né? Não só pela questão étnica, por isso que a gente fica muito circundado nas questões das batas, dos turbantes e em partes, né? Porque quando você pega as pessoas que na maior parte consumem as roupas de origem africana, não somos nós. Né? Ela vira uma coisa de exotismo. Não, eu comprei uma roupa africana, né? Eu tenho essa roupa africana, eu fui para a África, comprei tudo. Mas não, a gente, como posicionamento identitário e até pela comunicação da moda para os nossos outros pares, né? Como acho que na mesa passada o estilista falou, eu utilizei uma roupa, outra pessoa viu e eu virei referência de moda. Né? Eu comecei a influenciar o consumo de modas de outras pessoas. E aí o nosso protagonismo vem nessa linha de influenciar, né, para outros pares nossos. Opa, tá bem vestido, tá legal. O Nilson ele tinha comentado, ele falou assim, nossa, eu vim para um evento de moda e achei que todo mundo ia estar assim em São Paulo Fashion Week. Não é. É a mesma coisa de ver um negro na rua e achar que ele faz moda afro, ele vende bata, ele vende roupas com tecidos africanos. E não é isso. O meu trabalho mesmo, ele busca a africanidade em outro sentido. Eu vou para o lado do artesanal, que tem muita coisa africana, muita inspiração nos bordados, da pintura manual. E eu trago isso no meu trabalho. Eu não trago um tecido africano. E aí, porque até mesmo o tecido que dizem africano, ele não é africano. A maior indústria de tecido africano é holandesa. E assim, até no caso do trabalho que nós fazemos dentro do Africa Plus Size, é justamente isso, trabalhar com as nossas próprias criações, mas também trabalhar com o desenvolvimento e divulgação de criações que são voltadas para a questão da moda plus size, mas que abarcam essa questão, assim, não só da questão étnica, mas como a questão de valorização, por exemplo, de uma marca de lingerie que atende a tamanhos grandes.
ela é uma afroempreendedora também. Então, assim, é uma pessoa que ela desenvolve dentro da moda, ela tem essa questão de trazer um pouco da característica que tem essa questão da identidade afro, mas também trabalha com as peças, com roupas e tecidos que já são utilizados em lingerie. O que ela faz é fazer com que aquilo seja para uma grade de tamanho maior. Né? Então, assim, nós temos dentro da proposta levar as nossas criações, mas criações de empreendedores que já trabalham com essa questão de moda, contemplando a todo segmento, entendeu? Então, é isso que é importante, não criar um estigma, mas entender que nós fazemos parte dessa cadeia. Eu falei com a Lu esses dias e apresentei uma aluna minha que tem uma marca dela, ela é lá do interior e ela vai fazer moda festa para plus size, para adolescente de 15 anos, que é uma demanda que não existe. Não necessariamente que a moda afro, ou que o African plus size, ou que os desenvolvimentos só façam roupas étnicas. Ela faz roupa romântica. Ela falou, minha adolescente é uma adolescente romântica, que faz a sua festa de 15 anos e que é plus size. Por ela ser uma designer, uma criadora negra, ela também está entrando na rede e conversando com todo mundo. Nem sempre todas as criações vão ter esse caráter de etnicidade. Muitas vezes vai ser uma marca sadomasoquista de um outro criador que a gente conheceu. Que quando você olha, você fala assim, não é uma moda afro. A gente tem que falar que sim, porque o criador é negro e passou por todas as situações sociais que o negro passou para conseguir organizar a sua marca. Então a gente se fortalece, não só fazendo que essa moda afro-brasileira seja só uma moda muito com valores étnicos de estamparia, mas que sejam valores também de união entre os elos da cadeia. E aí, porque se a gente focar só nisso, fica uma coisa folclórica. E é o que a gente quer fugir. O criador negro, ele não é obrigado a criar uma moda só esteticamente étnica. Ela tem que fazer uma criação para todos. Então, mas o importante de ser notado na moda é que existem os criadores de moda negros. Eu até estou pensando nessa questão da moda étnica, que fica um processo excluído. Foi até um posicionamento do Africa Plus Size, porque o Africa Plus Size ele começou trazendo essa questão da moda étnica, né? A questão da valorização do negro e tal. Só que quando você começa a estudar o mercado de moda, não tem um setor de moda étnica. Você não vê num shopping ou num espaço, vou comprar moda negra. Não, quer dizer, ela acaba permeando dentro do setor, dentro das confecções de moda íntima, moda praia, moda casual e tal. Então, quando a gente pensou ter essa modificação, vamos trabalhar com o mercado de moda plus size, porque o mercado de moda plus size ele tem um setor que ele trabalha dentro desses, ele tem espaço dentro desses setores. E através dele você consegue trabalhar a questão da moda étnica, né? Que não tem um setor desenvolvido. Tem moda negra, mas você tem produtores, tem Negrife, você tem outros produtores de grande nome, mas não tem um setor específico dentro da cadeia de moda que vê ele como um mercado potencial, ou um mercado que tem que ser desenvolvido. Não, ele sempre fica à margem, né? Ele é um mercado que ou você tem uma ligação social ou intrínseca, né, com aquela relação, né, ou o negro que ele se vê como tal e se vê parte daquilo, ele se apropria daquela vestimenta, ou ele entra na parte de exotismo, né, na parte de brindes e afins, né? Fui em tal lugar, ou conversei com tal pessoa de tal país e trouxe a roupa de lá. Ou para me demonstrar que eu sou uma pessoa integrada com aquilo, eu uso tal coisa, né? Aquela história do hip hop, né? Essas coisas, para me sentir inserido dentro de uma comunidade. Que moda também é essa questão de você se sentir inserido dentro de algo. Como você tem as modas do clube, acho que na outra mesa falou do clube. Sim, que são não são clãs, né? São tribos que têm seu estilo de vestir, seu modo de vestir. E aí coloca a questão da moda afro como uma tribo. Não, isso aqui é de vocês, fica só para vocês. E quem achar que tem que vestir aquilo ali, veste aquilo ali. E já vai ser taxado por aquilo. Né?
Então você tem essa questão muito forte do mercado de moda não absorver essas questões. Por isso que a gente fala da questão do protagonismo, de como da gente poder ser inserido, nos inserir, né? Porque vem numa parte de ação, né? Não de esperar que alguém nos insira, mas a gente nos inserirmos nesse mercado através desse... o famoso chutar a porta, né? O famoso chutar a porta. E assim, a gente, assim, no caso, vem conversando muito até nessa questão da segmentação, que existe a questão da moda convencional e a moda plus size. O nosso objetivo é que realmente haja uma forma de que não precise existir essa segmentação, mas que seja uma moda all size, que no caso inclua todos os manequins. All size e all colors, né? All size e all colors. Então, as discussões que nós fazemos até enquanto coletivo é importante porque existem, principalmente nas periferias, muitos microempreendedores que já vêm trabalhando com a moda e eu percebo muito nessa questão dos afroempreendedores, quando eles estão fazendo essa parte de criação. Hoje já existe também uma preocupação de ter uma criação onde abarque os outros manequins, que são os manequins maiores. Então é uma evolução e é importante que a gente abra isso para algo que seja num formato que crie possibilidades, não somente para uma moda que segmenta entre o menor e o maior, mas uma moda que incluam a todos, porque aí todos teriam a possibilidade de ter essa vestimenta que a contemple. Não, e o mercado ele vem tentando absorver isso. Acho que tem a campanha da C&A que colocaram a questão do estúdio, essa questão de trocas de gênero, isso muito em relação a gênero, né? A questão do homem vestir roupa de mulher e mulher vestir roupa de homem, você não tem um conflito muito exacerbado disso daí. E como também a inclusão de a tendência de algumas marcas como o Renner, o Riachuelo, da inclusão do próprio size, né? Então o mercado, acho que hoje a questão da inclusão social, a questão da sociedade, acho que até o tempo que nós vivemos hoje, a questão da globalização, a questão da localização também, a nossa questão de partir de dentro do mundo, vem trazendo essa modificação dentro do mercado. E a nossa presença é importante também para essa mudança do mercado. E uma coisa que eu vejo que falta muito, é uma deficiência grande, é a falta de informação acadêmica desses pontos. A semiótica aponta bastante essa ligação dos corpos, e falta informação acadêmica na parte da moda afro, da moda para o deficiente. A ergonomia não é estudada assim. Eu pouco vi na faculdade falar de outros corpos, uma roupa para uma pessoa que às vezes não tem um braço. E aí como produzir uma roupa para essa pessoa, para ela ter facilidade de vestir? Não, vamos fazer qualquer coisa que se ela quiser vestir, ela dá um jeito, corta uma manga e coloca. Não é assim. Acho que a gente tinha que ter um estudo mais aprofundado desde essa área acadêmica. Posso só perguntar, isso não é só na questão de moda. Vou falar até como acadêmico, também como aluno, que a universidade, até aproveitando que estamos numa universidade, que a universidade não discute essas coisas. Sim. Isso daqui é um espaço raro. Sim. Eu estudei em 2, 3 universidades particulares e a universidade como instituição cultural, ela deveria abarcar todas essas questões acerca da multidiversidade que é aonde ela está localizada, que é a sociedade que ela está localizada, né? Então, eu até coloco isso como uma questão da inclusão social. Acho que a universidade como um fio condutor de melhoria tecnológica, né? Porque ela ensina pessoas a influenciar de forma eficiente e eficaz dentro da sociedade onde ela é inserida. E quando a gente pensa na questão da inclusão social, da questão da moda, não só em moda, mas em outros setores que a moda acaba adentrando, como é o setor de eventos. Eu não trabalho com moda, mas por
por trabalhar com a África Plus Size e trabalhar com um evento, pensando que o evento ele tem que ter uma comunicação assertiva, ele tem que atingir os objetivos e metas dele, eu preciso conhecer o que eu estou comunicando. Então, essa deficiência de materiais, de produção acerca do corpo negro, da questão da identidade negra, não só do afro-brasileiro, mas também do afro-diaspórico, né, para não ficar uma coisa solta, né, porque quando a gente fala da questão do afro-brasileiro, a gente fica muito resumindo a questão da escravidão apenas. Né, nossa relação começou aqui com a escravidão. Não, nossa relação hoje ainda é mais intensificada, porque hoje você tem a relação dos imigrantes muito forte. Você pega os imigrantes dos haitianos, de Cuba, que é um outro país afrodiaspórico, quando você pega de outras regiões, até de África, você pega muito essa questão da imigração, essa questão do contato, que eu acredito que a universidade, como mediador cultural, antes de tudo, acho que um dos principais órgãos da cultura é a universidade. Porque ela faz toda essa interpretação, ela faz toda essa adequação para o mundo acadêmico. Por isso que ela tem fórmulas, regras e tal. Que coisa que você na sua pré-universidade você não convive. Acho importante mesmo as universidades se abrirem como espaço de conhecimento para essas questões tão contemporâneas, assim. Não dá para ver, hoje o estudante é diferente, hoje a professora fala de manhã que ela não pode, de comportamento organizacional, falar como era antes, porque o aluno não aceita. Nós também, como educadores que aqui estamos, não podemos falar como a gente aprendeu, porque hoje em dia a gente é questionado o tempo inteiro. Tem que ser politicamente correto, sim, temos que respeitar as diferenças, sim. Temos alunos que mudam o nome social e temos que chamá-los pelo gênero que eles querem. E uma coisa que eu gosto muito no movimento de afro e moda é que ele engloba várias minorias. Não é um movimento que vai só se você for negro. Eu vejo muito atrelado ao movimento dos trans, ao movimento das mulheres, ao movimento da moda inclusiva. Quando eu cheguei no evento da Luciana e do Jader, foi incrível ver que eram várias minorias juntos se fortalecendo e discutindo debaixo de um guarda-chuva chamado África, Moda e Africanidade. E eu queria que a Cíntia falasse um pouquinho sobre a coordenação nacional dela do estudo de pesquisa da NAB. Como que acontece, como que é o órgão? Esse órgão ainda é novo, porque antes eu era coordenadora da juventude. E aí, através de pesquisas, estudos, a gente buscar levantamentos sobre o mercado, toda a cadeia produtiva da moda afro, a gente resolveu focar nessas pesquisas. Então, eu iniciei algumas pesquisas relacionadas ao modo de criar, né? O que faz, o que levou esse afroempreendedor a desenvolver os seus produtos. Através dessas pesquisas, a gente vai buscar qualificar e ajudar esse afroempreendedor, porque muitos não têm conhecimento de moda. E se ele é formado, tudo, ele também não tem. Ele não teve lá na faculdade alguém que soubesse orientar. Eu mesmo, quando resolvi fazer meu TCC, o meu tema era esse, a moda afro. Não tinha professor para me orientar. Eu tive problema na orientação. Então, eu acho que a gente tem que tratar a cadeia como um todo. Desde da costureira, que ela tem que entender que uma modelagem para um corpo afro é diferente. Porque se a gente chegar lá com a modelagem e ela ver, está muito curvado isso aqui. Não está muito curvado. O corpo da mulher negra, ele tem mais curvas. O corpo da mulher brasileira é diferente. E aí a gente tem que começar a fazer pesquisas para orientar toda essa cadeia produtiva. Eu acho que a gente podia começar a abrir para perguntas, né? Para a gente finalizando, nas inscrições, quem iriam as perguntas? Quem vai falar? Quero agradecer muito a presença de vocês aqui na universidade. A universidade tem sim esses interesses. Essa universidade, não posso dizer por todas, essa universidade trabalha com culturas plurais. E é muito interessante
a gente possa abrigá-las, porque não se torna algum interesse, objeto de estudo, se ele está fora. Tem que estar dentro. Fiquei muito curiosa e nós estávamos perguntando assim, aonde é a Associação ANAMAB? A ANAMAB, ela fica, a sede fica em Minas Gerais e ela existe desde 2012. Depois eu gostaria muito de ouvir mais sobre a questão da roupa afro, da moda afro, porque nós estamos discutindo assim, que tudo que nós, para nós, parece que cultiva-se o belo e cultiva-se o conforto. Que daria duas questões que estão ligadas. Você tem uma estética, mas uma estética que é para o conforto, para o bem-estar. Estou dizendo isso, eu não conheço. Eu gostaria que vocês abordassem um pouco mais. Certo. Além dessa questão estética, né, e de conforto, é uma questão de mostrar que nós existimos. Porque o negro, ele teve muito aquilo assim, ser negro é errado. Se você usar um turbante é errado. Se você usar muitas cores é errado. Não é errado. É errado aos olhos de quem? Né? Então, acho que a moda afro, ela vem trazer isso. Não é errado você ser negro. Não é errado você aceitar o seu cabelo. A estética que foi imposta não é a estética que nós devemos aceitar, porque ela mutila o nosso corpo. E enquanto essa questão da estética também, é muito importante assim, visualizar que a estética ela é algo que ela trabalha com todos os tipos de corpos, com corpos plurais. Então, a moda ela tem que abranger esses corpos plurais, entendeu? Porque de direito as pessoas terem as suas vestimentas e terem as suas vestimentas contempladas. E nessa questão da moda afro, é algo que vem muito com a questão, não só a moda por si só, mas é uma moda cultural. Então ela abrange essa questão não só de mercado, mas enquanto uma questão cultural também. Então, por ela, nós falamos que nós existimos, que nós temos as características que desejamos que sejam contempladas também, e que é algo que, assim, por muito tempo ficou no invisível, ficou na não visibilidade. Eu não conseguia me ver em comerciais, em história, entendeu? É muito difícil abarcar nessa questão a visibilidade, porque quando você não se vê, você sente falta daquilo. Então, quando você não se vê, você busca aquilo, e principalmente se tratando na questão da moda plus size, eu percebo até por muitas pessoas que eu conheço nesse meio, que é do segmento plus size, começou muito com a questão da invisibilidade. Então, a pessoa ela buscava fazer por ela mesma a roupa dela. Então, ela não ia numa loja buscar essa roupa porque ela via que naquela loja não a contemplava. Então, o que ela fazia? Ou ela tinha a mãe que era costureira e que fazia a roupa para ela, era muito uma questão de oficinas de costureiras que faziam diretamente para a pessoa, ou a pessoa customizava a roupa dela para ter a cara dela, porque é algo que, assim, você se torna uma pessoa que sente aquela necessidade, mas você não se vê. Então, justamente por isso que eu acho que foi importante essa visibilidade. E tem dois momentos na sua pergunta, que é a questão do conforto e da imagem. Né? Eu acho que a imagem da cultura africana ela sempre foi utilizada, tanto que grandes marcas de moda fazem desfiles de moda africana. Tem de tema africano, tecido africano, tecido de cor africana. Você tem até discussão aí de grandes setores de moda, os caras fazem desfile com tantos modelos de cabide, com roupa africana e põe duas. Teve até no caso da Lupita lá que tirou a peruca dela lá, que colocaram para ela no desfile. Então a questão africana ela sempre foi uma questão de cultura, mas não de protagonismo, sempre de apropriação. Você vê até grandes artistas, descobri até fazendo um curso lá de pós-graduação na USP de cultura africana, inclusive eu acho que era um dos poucos negros que tinham lá,
Picasso, muitas das obras do Picasso, ele bebeu não bebeu não, ele mamou na África. Picasso ele mamou na África. Então, essa questão da imagem, o negro ele sempre teve ele sempre foi fonte, mas nunca proprietário, ou protagonista, ou criador, ou produtor, ou comerciante daquela sua moda, da sua cultura. Não, ele sempre foi só uma fonte de inspiração apenas. Pô, legal, vou lá e vendo, o cara não vai nem saber. Eu acho que o que tem que ser feito, que nem falaram na outra mesa, é que a gente tem que falar assim, tudo bem, você vai trabalhar com a nossa moda? Então, me contrata. Me contrata, claro. E a questão do conforto. Porque eu acho que a questão do conforto vem muito acerca da tecnologia em moda. A questão de tecnologia em tecido, tecnologia em costura, tecnologia em modelagem. Né? Que isso é uma coisa que o acesso à informação ainda para nós é um processo ainda em construção. Né? Acho que na mesa passada falou da questão do nosso acesso às universidades, acesso a esses espaços de criação tecnológica, discussão e desenvolvimento, comunicação tecnológica, nosso acesso através das políticas públicas está começando a se intensificar agora. Hoje está tendo uma massa de negros universitários, né, que antes, um tempo atrás, na época do meu pai é o formado, mas ele era o único na sala dele. Eu, na minha, eu era o 3, eu e mais 2, então já não era mais um, já são mais 2. E a partir do momento que a universidade, eu não digo que ela entender, né, eu acho que isso na Constituição, nas bases educacionais, está muito descrito qual a função da universidade. Né? Mas quando ela começar a ser, abrir e ser ativa nesse processo de captação dessas pessoas, até para enriquecer a discussão dela em torno da sociedade. Não tem como você discutir a sociedade sem toda ela estar dentro dela. Ela precisa ter toda a sociedade dentro dela, principalmente o que se dizem minorias, que não são minorias. Né? Participar na construção, na transmissão de valores, até na própria formulação da metodologia educacional. Né? Até porque a gente tem diferenças notáveis históricas de absorção do conhecimento. Né? Hoje, com a era tecnológica, com a internet, celular, a comunicação e a transmissão do conhecimento ficou um pouco mais fácil, né? mais democrático, mas a forma de você captar essa informação e a forma de interpretação dessa informação é onde está o X do problema, porque a gente tem essa defasagem social, essa questão da exclusão social, da marginalidade, que nos fazem ter esses conflitos em questão de conforto, de modelagem para o corpo, das tecnologias existentes dentro do setor de moda, e a questão da utilização dessa imagem juntando esses dois viéses da moda. Você falou agora de quando a moda se apropria da África e de influências africanas, e eu confesso minha total ignorância e a satisfação que eu estou tendo de conhecer tanta coisa, tanto que eu estou aprendendo com você. Eu sempre só vi a África dessa maneira, como essa influência, muito na alta cultura, mas aí eu queria trazer assim, eu presto muita atenção no centro da cidade. E eu achei que a África em São Paulo era aqueles imigrantes. Eu não tinha a mínima ideia que existiam movimentos como o de vocês e milhões de coisas acontecendo. Eu conheço a Carol Barreto em Salvador, sei do trabalho dela, sei que ela está fazendo. Sou mineiro, não sabia que estava em Minas Gerais. Mas a minha pergunta é, existe alguma relação entre vocês e esses negros africanos que estão, imigrantes, que estão trazendo essa informação visual, que a gente está tendo um acesso mais rápido e fácil para quem passa pelo centro, pelo menos? Então, até inclusive dentro do nosso projeto, a gente abarca essa questão dos imigrantes e principalmente dos negros imigrantes, sejam haitianos, sejam africanos, dentro do Africa Plus Size, porque eles já trazem isso e conversando com eles mesmo, você percebe que a informação e a criação da moda, né, dentro do contexto deles,
geralmente não é algo que foi colocado dentro do universo acadêmico. É algo que já vem estruturado na família. Então, é algo que, assim, para eles é como se fosse uma necessidade. E, assim, a necessidade e a conexão cultural é muito importante nisso. Porque eles colocam isso como dentro da cultura deles. É algo que é passado de pai para filho, de geração para geração. E com isso, a gente traz essa visibilidade deles dentro até do projeto com as criações que eles desenvolvem. E por isso que, quando se trata dessa questão da moda convencional e da moda plus size, para eles não tem uma diferença, porque para eles, da moda de tamanho pequeno até o maior tamanho, eles costuram. E em África, né, no país que, no caso dos países que eles vêm, né, a moda mesmo é algo que eles fazem específico para aquela pessoa. Não é algo que eles fazem assim para... Como que fala? Em escala. Exatamente, em grande escala. Então, a gente aprende essa questão da valorização da moda que vem no contexto deles, mas como uma questão muito ligada à parte cultural, entendeu? Que não tem essa diferença da questão de mercado ou uma questão social, não, é conjunta, é um trabalho conjunto. Eu fui convidada outro dia para conhecer ali no Glicério, onde tem os imigrantes, e tem uma seleção de mulheres costureiras. E elas vieram da África, elas estão desenvolvendo esse trabalho aqui, que trazem o resgate delas de lá. E eu estou para agendar um dia para ir lá conhecer e fazer um trabalho junto com elas, porque eu acho que vou aprender muito. Inclusive, até é legal, a gente faz essa interação, e é importante essa interação com os imigrantes africanos, porque o africano ele tem uma visão cultural muito diferente da nossa, né? No sentido de que a cultura, os objetos culturais são objetos de ação. Então, quando você pega algumas tribos, outra informação também que eu aprendi dentro do curso de pós-graduação da outra, que você tem a questão, o turbante, por exemplo, o turbante você tem as castas, claro, não dizem castas, né, mas os estados sociais são muito determinados pela cor e utilização dos turbantes, pela cor do tecido, pelo modo que se veste, né, pelo formato, então eles colocam isso muito como um objeto de ação. Então, aquela roupa não é só para você se sentir parecido, né, com todo mundo ou sentir incluso. Não, é um objeto de ação que significa algo para quem o vê e significa algo para quem veste. Então, essa interação para nós, em termos não só profissionais, em termos de produção, mas também em termos de interlocução. A moda como meio de comunicação, ela faz interlocução, ela faz integração entre povos, entre culturas diferentes. Então a gente enxerga a moda africana como parte da moda afro-brasileira também. Mas como a gente consegue utilizar essa nossa criação como objeto de ação também, de auto-identidade, de autoafirmação, de autoestima, né? Não vem muito disso, por isso que você vê um monte de africano lá, até com roupas convencionais, mas também trazem símbolos, mesmo com as roupas convencionais. Então essa interação a gente vê como essencial e importante também. Vou passar para ele que pediu antes, ele pediu depois de ser. Então tá. Bom, eu quero começar agradecendo a professora Kátia Castilho por essa mesa brilhante, que eu me sinto representada, viu, professora? Eu que conheço a professora Kátia Castilho desde a Sexta da Moda, 2001, lá na Embi Morumbi. Então, assim, ver uma mesa de negros falando de moda afro, para mim, assim, é muito gratificante, sabe? Eu acho, assim, que a gente está melhorando um pouquinho, porque ainda falta muito. A gente sabe que a gente tem uma luta muito difícil e para nós tudo é muito mais difícil mesmo.
Eu queria começar pegando o gancho da Cíntia, porque eu também já conheço a Cíntia há mais tempo, quando ela colocou a questão do currículo, né? Ela falou da questão da modelagem e ela falou da questão da ergonomia. A questão da ergonomia que não está incluído no currículo dos cursos de design de moda, né? Porque, na realidade, a gente estuda ergonomia, eu estudei, porque eu fiz a minha formação da graduação em desenho industrial, e aí, quando a gente vem com essa formação em desenho industrial, a gente vem mais com essa formação mais forte. E os cursos de design de moda, eu gostaria até de aproveitar que tem bastante professor aqui da área da moda, eles estão perdendo um pouco essa questão da parte técnica, entendeu? Essa questão da modelagem, da ergonomia, do ateliê de costura. Então a gente está formando muito aluno mais para a questão teórica e essa questão prática está ficando de lado. Em 2002, quando eu estava dando aula lá na Unip, na graduação de moda, eu montei o curso de modelagem e a gente conseguiu comprar vários manequins, tamanho 54, 52, em 2002, mas lá eu já estava estudando etiroída, ergonomia, segundo etiroída, tudo. Mas o professor negro fica na universidade? Não fica, né? Passa 2 anos, dá um jeito, tira a gente dos nossos espaços. Mas lá eu montei um curso assim, de modelagem, muito sólido, graças a Deus tem bastante alunos que me acompanham naquela época. E aí a gente vai desenvolvendo. Então naquela época, quem pegou comigo aprendeu sim a trabalhar a modelagem em tamanhos maiores. Em 2008, também por questões financeiras e trabalhando na prestação do serviço ali naquela região do Brás, do Bom Retiro, trabalhando, fazendo prestação para um monte de gente, eu montei a Duca Duca, que muitos de vocês conhecem, que a gente faz um trabalho como microempreendedor de biquínis e maiôs sob medida. Fizemos já vários eventos, várias Feira Preta. E a Duca Duca começou com aquele movimento daquelas meninas lá do São Paulo Fashion Week Plus Size. E com essa questão de, vamos fazer a moda plus size, vamos fazer a moda plus size. E aí, a demanda, né, na realidade, para a moda plus size, ela é complexa. Tanto para quem produz muito em larga escala, e também é muito complexo para quem produz pouco em pouca escala. Então, depois de uns 5 ou 6 anos que eu estava lá produzindo os biquínis sob medida, tudo, e aí eu vendo que tem época que aqueles tamanhos grandes lá, os 54, 56, saíam. Aí tem a época que não saía, aí ficava aquele meio que embaraçado. Aí fui fazer uma dinâmica de grupo lá no Sebrae, porque eu sempre fico lá, né? Vou e volto, estou sempre fazendo uns aperfeiçoamentos. E aí o que um consultor falou assim, do Carmo, senta aí, porque além de fazer o plus size, eu também fazer sob medida. Faz aí uma planilha, vê o que você mais vende, para você realmente ver o que é a sua demanda. E depois de quase 4 anos trabalhando com o plus size, e com uma tabela de medida imensa, porque eu faço todas as minhas medições, tudo manual, então assim, eu tenho mais de 600 mensuração lá, tamanho de todos os tamanhos, eu vi que eu estava trabalhando muito mais no personalizado. E que quem procurava essa moda não era somente as mulheres plus size, entendeu? Então essa questão da pesquisa também é muito importante. Porque aí você vai produzir uma demanda, mas para que mercado? As meninas mesmo que estão lá no Facebook começou a bombar os sites, os blogs, os plus size. As meninas começaram a protestar. Ah, não, porque a gente quer uma moda maior, que a gente quer ver roupa do nosso tamanho, mas elas queriam fazer evento, elas queriam fazer desfile, mas na hora de consumir, para poder manter aquele empreendedor que estava fazendo, a gente tinha que mandar, como eu mandei várias vezes, a peça promocional para poder desfilar, e assim, vestir vários modelos, tudo, mas não deu volume na questão de venda. É um mercado, né? É um mercado que está aí tudo, mas para quem é pequenininho, ele vai ter que começar, eu acho que vai acabar depois repensando, que nem depois eu repensei. Focou no personalizado e vai embora, vem grande, vem pequeno, vem maior, inclui todo mundo, que é ó todos, entendeu? E para quem é um industrial grande também, para produzir
esses tamanhos grandes, 56, 52, não dá em larga escala também, é muito difícil, entendeu? Então eles vão ter que sempre dar um recorte. E aí fica inviável, tanto para quem está lá em grande escala, como está inviável para quem está em baixa escala. E a outra coisa que eu queria colocar enquanto moda afro, eu acho que nós, brasileiros, a gente tem que pensar o seguinte: nós trouxemos aqui há mais de 500 anos toda a tecnologia africana que a gente trouxe a partir de, com a escravidão. A gente trouxe tecnologia, a gente ensinou muito a questão de fazer o tecido de algodão, a gente tem a questão dos trajes de roupas brancas. Tem muita pesquisa, muita coisa que já ficou para trás e que a gente precisa resgatar e a gente precisa olhar para isso. E o Brasil é um país tropical, a gente tem toda a criatividade, o talento no desenho, na moda, na música, mas a gente tem que também adaptar para a nossa realidade. E a gente precisa trazer isso muito forte para a nossa realidade, para o nosso contexto, entendeu? Aqui dentro de uma grande São Paulo, de uma metrópole, como que a gente trabalha com isso? E como é que a gente vai levantar os nossos irmãos negros que estão lá, na margem, que não conseguem trabalho, e como que a gente vai incluir eles também nessa questão da moda? Então isso é muito importante a gente pensar. Acho que é isso. Então, eu acho a questão do... A gente até precisa conversar mais depois. Eu acho que é bacana esse espaço para esses tipos de interações e conhecimento das pessoas, dos irmãos. Referente à moda plus size e à moda afro, eu acho que tem duas coisas aí que ficam muito latentes, eu acho que até coloquei um pouco mais para trás, que foi a questão da mídia. Né? Essas duas configurações, vamos colocar esses dois tipos, né? Que é a pessoa plus size e a pessoa negra, você não tem essa visibilidade na moda, nos meios de comunicação. E são eles que geram necessidade de consumo. Né? Então, quanto mais você tem aquele flash de imagem, mais você vai incutindo a necessidade de consumir aquele tipo de produto. E esses dois mercados não têm esse tipo de visibilidade. É uma coisa muito esporádica, do negro se torna uma coisa muito cultural apenas, muito folclórica, e da mulher plus size é pior, porque ela tem uma questão de saúde muito forte ainda no Brasil. Né? Porque a mulher plus size, a pessoa plus size, a pessoa considerada sobrepeso e obesa, ela não é considerada uma pessoa saudável à vista da sociedade. Então ela não é uma pessoa que ela está fora daquele padrão. Ou seja, você não tem que ser plus size, você tem que voltar a ser aquele aqui, você não tem que estar aqui, você tem que voltar para cá. Né? Mesmo no ambiente. Então a roupa para essas pessoas a gente identifica como uma necessidade de vestimenta apenas. O mercado vê como uma necessidade de vestimenta. Ninguém anda pelado mais hoje. Você precisa cobrir seu corpo. Então a moda plus size vem muito nessa questão do vestimento apenas de você cobrir o seu corpo. Roupa preta, roupa sem estampa, roupa sem forma, roupa sem valorização daquele tipo de corpo. E aí quando você entra na questão de mercado de moda hoje, pensando na cadeia de moda, desde a produção, da comercialização e da comunicação em moda, você pensa você tem que começar a criar metodologias que façam interlocução entre esses setores dentro da moda, que é o que o Africa Plus Size vem trabalhando, que é a questão da construção da autoestima. Porque a necessidade de se vestir vem a partir do momento que você consegue se ver como atuante e empoderado, né? Essa coisa de você se vestir, se sentir bem com aquilo que se veste. Alguém falou que o vestimento parte de dentro para fora, você se vestir para poder aparecer para a sociedade. Então você só se veste quando você tem essa autoestima muito latente em você. Né? E são dois grupos que não são trabalhados a autoestima. E eu acho que o importante é esse, criar bastante debates, rodas, ou oficinas que possam trabalhar, não só a mulher, né, mas o homem também, porque às vezes o homem fica excluído. O homem que ele está fora do peso, e ele é negro, onde ele fica? Né? Fica mais difícil ainda o acesso dele a esse tipo de informação. Então eu acho que a gente tem que trabalhar debates e oficinas para trabalhar essa pessoa, para chegar na periferia e falar assim, olha, podemos ter modelos, plus size também.
de construção. Né? Porque eu acho que lá dentro é o que a gente acaba mais encontrando. Né? E essa pessoa não se enxerga como atuante da sociedade. Ela se sente excluída. O processo que o Periferia Inventa Moda deve perceber muito as relações, que é a exceção de negros e de mulheres plus size, que são essas excluídas do setor de moda, da visibilidade. Por isso que quando o Alex me convidou, eu falei, gente, eu tô em casa, porque ali é o trabalho que eu gosto de fazer. Assim. Vamos à nossa última pergunta. Aqui, para a Kátia. Primeiro livro. Queria trazer para a questão das identidades. Achei muito legal isso que vocês falam da cultura da diáspora. E aí me provoca aqui algumas reflexões. Se a gente pensa na presença africana fora da África, desde o século XVI, você tem ali um primeiro grande momento de uma cultura de resistência, né? Porque é o período da escravidão. Então, o africano escravo, ele mantém a sua cultura como forma de resistir, de ter um pouquinho do lugar dele de volta no espaço alienígena em que ele se encontra. Com a abolição das escravidões, você tem, por um lado, a questão da interação pessoal, ela se agrava, porque antes o africano ficava num lugar controlado. Então a relação do branco com o africano era mais fácil, porque ele estava no lugar onde era esperado. Quando ele é liberto e você passa a conviver com as pessoas no dia a dia na rua, a cultura afro parece que passa aí por um momento de enfrentamento, que é a cultura do século XIX e XX. Ela é marcadamente um enfrentamento, em oposição. Demarcar o meu território na cidade. E me parece que no século XXI já é uma outra linguagem, é um momento de diálogo, ou de inserção. Ainda conserva o traço de resistência, de enfrentamento, mas agora buscando relações, como você falou, com outros grupos, com outras minorias e também não negros. Acho que é um debate que vocês têm bastante entre vocês, né? Quer dizer, se os brancos começarem a usar turbante, como é que a gente vai reagir? É uma pergunta. Mas aí eu queria, do Carmo falou assim, né? Eu penso nos irmãos negros que estão fora. Vou fazer uma outra pergunta. Eu penso nos irmãos negros que estão na África, por exemplo. Porque aí a cultura criada na diáspora, ela é diferente, em algum modo, da cultura africana que está lá. Até porque no continente africano são várias Áfricas, vários países com várias realidades. E o movimento negro aqui na diáspora, ele já tem uma tradição de resistência e de inclusão de uma série de outras minorias. Você já tem um diálogo muito avançado, muito bonito. Isso que vocês fazem aqui interfere lá? Porque na África a gente também sabe que tem situações, igual você falou, né? O turbante que você usa aqui como um símbolo de identidade, às vezes lá pode ser usado como um símbolo de estratificação, por exemplo. Quer dizer, o que vocês fazem na diáspora, essa cultura que é mais pop, que é afropunk, que quer dialogar, ela influencia lá na África? Quer dizer, vocês conseguem quebrar barreiras lá também? Por exemplo, você falou do negócio que é da festa das trans, que você fotografa, isso aparece lá, por exemplo. Né? Você pensou nessa relação já? Da influência da cultura da diáspora nas questões locais e na política africana contemporânea? Porque isso tem tudo a ver, acho que, com moda e com identidade. Eu verifico, assim, no caso, se tratando dessa questão da afrodiáspora, com a questão das africanidades dentro de África, eu verifico que tem uma conexão muito grande, porque na contemporaneidade, hoje, a gente percebe que, assim, não é uma via de uma mão só, mas é uma via de mão dupla, porque tanto em África a gente percebe esse interesse e essa importância de a gente fazer essa valorização, porque para nós, lógico, em África e no Brasil e nas afrodiásporas, são símbolos de resistência, né? São símbolos de resistências, são símbolos de resgate cultural. Então, assim, existe uma troca. E aí eu percebo muito nessa questão, principalmente se tratando dessa questão de Áfricas, né, das africanidades dentro de África, essa questão da importância de a gente trabalhar isso nas afrodiásporas.
E isso quando a gente troca até com próprios estilistas africanos, com pessoas que estão ligadas à questão do meio da moda, vem muitos falando nessa questão de não só eles verificarem isso como uma valorização, mas como uma questão de troca tanto dos estilos que são contemplados fora de África, como os estilos que tem em África. Né? Então, na contemporaneidade, o que eu percebo não é uma questão só da gente para lá, mas é de lá para cá também. Eu dou aula no Brás e eu acho que lá é o coração da moda brasileira. Lá tem de tudo, tem judeu e muçulmano convivendo junto. Eu falo que eu acho que isso é um lugar de encontro. Na rua de trás da Rangel Pestana foi inaugurado um hotel para os africanos que vêm fazer compra no Brasil, com intérprete. Então a gente percebe que essa influência é muito forte. Eles vêm para cá e nos veem como um ponto de referência, de tendência, de troca. As novelas que temos aqui, agora tendo uma pouco maior representação de negros numa novela, também o povo africano vai também se ver mais representado. Mas no Brás, quando você anda, você vai ver o pessoal que tem mais dinheiro ali no centro e tem o pessoal mais perto da Rangel Pestana comprando muita coisa aqui no Brasil. Então eu acho que essa auto-influência acontece sim. Ainda mais que eles compram muitas coisas aqui. Não é tudo, a China não está chegando tão forte lá, mas a nossa moda brasileira exporta muito para a África. Eu sou de Limeira, metade da minha cidade vive de joalheria e exporta para a África. Então, assim, a gente tem que fazer uma pesquisa para o público-alvo africano para mandar para fora. Então, agora com os fins de guerra civis de muitos países lá, quando eu faço tendência para o pessoal da minha cidade lá de Limeira, eu tenho que saber o que está usando na África que elas querem usar, que não são coisas discretas como aqui no Brasil. Elas têm uma identidade visual muito mais forte e quer dizer mais no seu discurso vestimentar do que aqui. Então eu acho que essa troca existe sim, e a gente muito como referência de moda. E acho que até pegando o gancho que ele tinha colocado da questão da influência, hoje o Brasil ele vive um outro cenário econômico, né? Uma outra interlocução econômica. Quando a gente pensa na cultura africana como símbolo de resistência, né, pela escravidão, essa questão de você manter uma ligação daqui com lá, mesmo você não estando lá, hoje com a relação Brasil e África, porque acho que a partir de 2003, acho que no governo Lula você começou a ter um intercâmbio muito forte das relações entre Brasil e África, Brasil e Angola, Brasil e Nigéria, relações comerciais. Né? Até então, porque o Brasil ele mantinha muita relação com a Europa, somente Europa e Estados Unidos, tanto em termos culturais como em termos de mercado. E hoje, com a questão da África, ele começa a ter esse maior intercâmbio. Não, até acho que precisava ter esse maior intercâmbio cultural. Acho que deveria haver políticas de cultura, não só artísticas, né? Porque a África sempre foi pós-artística. Tanto até lembrando que hoje foi o enterro do Muhammad Ali, né? Foi marcado pela grande luta no Senegal. Né? Clementina, acho que foi Clementina, Carolina de Jesus, acho que Carolina de Jesus que foi para lá. Isso é uma coisa que ninguém fala. Acho que foi a única negra da delegação a ir para um evento de arte africana. Acho que foi uma das poucas artistas que foram para lá. E então, hoje o diálogo, a gente tem diálogo, hoje a moda está em fase de moda africana, a moda negra está em fase de diálogo entre os nossos pares. Entendendo a moda como, não só como resistência, mas como empoderamento da sua autoestima, da sua autoimagem, né? Frente aos signos massificados que se tem, colocando o que é o belo e o que é o contrário do seu. Né? Você tem sempre as oposições. Né? Isso a gente vê tanto até em desenhos. Você fala da Disney, tem a primeira princesa negra, tanto que a Disney, quando ela trabalhava os vilões sempre eram negros. Tendenciosamente, as cores, você começa a reparar dos outros, né? Então você começa a ter uma interação, essa necessidade de diálogo entre os pares. E essa produção nossa não é uma produção voltada somente para o mercado, mas uma produção voltada para a gente ter esses pares se empoderarem da sua autoestima através da moda, através dessa interlocução entre África e Brasil. Você reconhecer um africano como seu irmão, não como um concorrente.
né? Porque também a gente tem essa relação que é muito impregnada aqui no Brasil. A gente viu xenofobia, né? Essa questão do negro africano ele ser um concorrente, um estrangeiro, que é uma coisa muito incutida até na nossa mídia, que foi o caso quando vieram os cubanos para cá, pensando que Cuba é um dos maiores países em termos de saúde. Né? E você tem aquela relação de trazer negros cubanos para cá, e você tem toda aquela problemática de discussão porque eram os cubanos, não sei o quê, então, eu acho que essa relação Brasil, essa mudança de comportamento brasileiro, posicionamento do Brasil com essa interlocução em África, muda até mesmo a forma do Brasil se reconhecer como afrodiaspórico. O Brasil, mesmo sendo a segunda maior nação negra do mundo, só perdendo para a Nigéria, né, fora de África ainda. Né? Então você não tem... o Brasil ainda não se vê como um país africano, mas sim como um país ou americano, ou europeu. Sempre vindo essas tendências. Então eu acho que hoje, esse momento de diálogo comercial intensificado pelas relações econômicas do Brasil e África, tem um intercâmbio de informação, essa tradução do Brasil como um dos BRICS, né, como um dos grandes potenciais do mundo, tanto questões energéticas, de mão de obra, de território. Né? Então o Brasil hoje ele tem que assumir esse posicionamento dele, de começar a ser um mensageiro também desses polos, não só como essa parte de, trouxe a parte de escravidão, não, mas também utilizar ele como fonte de cultura e a gente também conseguir transmitir essa tecnologia que a gente conseguiu absorver, né, esse intercâmbio cultural que é o forte do Brasil, essa miscigenação que a gente conseguiu sim, absorver de uma forma positiva, ou às vezes negativa, mas você tem esse intercâmbio que muitos outros países não têm. Então, acho que esse é o maior legado que a gente, como brasileiro, consegue interlocutar com a África, conseguir trazer, juntar esses dois universos distantes, né? Que é a parte dos subdesenvolvidos e dos industrializados, né? Que era essa divisão que existia antes. Bom, boa noite a todos. Fico muito feliz de ver uma mesa linda como essa. É difícil a gente ter aqui um pouco esses espaços, né? Eu sou da especialização em semiótica psicanalítica. E aí eu estudo hoje, eu trabalho com estudos de consumo mais focado nos afroconsumidores, então eu permeio bastante por esse mundo. E o afroempreendedorismo também está bem nessa órbita. Dentro até dos estudos que tem feito e tudo mais lá na consultoria, queria saber de vocês, até nessa parte da moda, vocês acham que, já considerando que nós negros, a gente não conseguiu ter uma identidade mesmo, uma identidade, vamos dizer, na parte da moda, a gente por conta de todas as consequências que se teve, né? Vocês acham que hoje a moda afro-brasileira tem uma identidade? Eu digo algo que a gente pode dizer, isso é uma moda afro-brasileira? Isso é uma pergunta. E a outra com relação à ergonomia. Dentro dos estudos, até quando você começa a estudar a questão do consumo roupa, uma das maiores queixas das mulheres é a questão da modelagem. Há alguma marca brasileira que vocês acham que atende ou pensa esse segmento? Eu digo nessas marcas consolidadas, não no afroempreendedorismo, que a gente vê que no afroempreendedorismo já tem por uma questão meio que de sobrevivência até, né? É isso. A questão da identidade, eu posso dizer que ela existe, porém ainda está em construção. Porque pela falta de qualificação, de informação de moda, muito afroempreendedor ele pega a inspiração de fora. Então ele copia o que ele viu num site americano, ele copia o que ele viu o outro afroempreendedor criando, e aí fica aquele
ciclo de compras. Eu falo assim, em relação aos acessórios, então, se você for ver, tem eventos que tem todo mundo vendendo a mesma coisa. Entendeu? Falta ali buscar o africano em você, eu acho, o lado afro de cada um. E aí ele acaba focando no que o outro está fazendo e vendeu, então eu vou fazer e vou vender também. E aí fica uma competição entre marcas em vez de uma união entre a cadeia. Mas é cultural, e eu acho que isso tinha que acabar. Eu vejo que isso é até um processo da questão da dificuldade do próprio, no caso dos negros, terem um acesso à questão do meio acadêmico, a questão da história, voltada para a questão da africanidade, a questão de África, né, de afrodiáspora. Então, assim, são criações que se baseiam em cima de outras criações, mas até pela questão histórica de falta de acesso à educação, entendeu? De falta de acesso à possibilidade de entender as várias Áfricas que tem dentro de África. É tudo muito assim, a gente consegue buscar assim, um pouquinho em cada lugar, mas a gente não tem esse acesso fácil de conhecer a nossa própria história. Entendeu? A gente está sempre em construção porque a gente não consegue ter esse contato. Inclusive, até falando da questão dos quilombos. Entendeu? Dentro dos próprios quilombos existem a questão da resistência de África, né? Onde se tivesse mais a questão da possibilidade de acesso, a gente conseguiria trazer até os quilombos também para fazer parte dessa questão da moda que é importante. Então, é mais por essa questão histórica de falta de acesso à comunicação e educação. Que hoje a gente está conseguindo ter mais essa questão de acesso por conta das redes, da internet, mas é tudo assim, caçando. Os programas de facilidade ao ensino, né? E também tem a questão da própria divisão que se colocada no próprio Brasil também, né? Que o Brasil ele é dividido em estados e cada estado funciona como um país. A língua é diferente, o sotaque é diferente, o modelo econômico é diferente. E, então, quando você pensa numa afro-brasilidade, quando você pensa numa construção total, a gente tem que considerar também a questão da relação dos estados em si. Talvez isso fique mais latente quando você pega, por exemplo, estados igual a Bahia. Né? Que a Bahia ela foi incutida socialmente como uma pequena parte da África. É o seguinte, você é negro e preto, você se identifica com isso, vai para a Bahia. O resto não se integra nisso. Então, talvez essa questão da Bahia até achei interessante, porque o meu irmão tem síndrome de Down. E para ele, a Bahia é a África. E você fala de Bahia para ele, ele fala, não é África. Eu falo, não, João, você tem que entender que Bahia é Brasil. É Brasil, então tem... E isso ficou muito forte. Fica. Então, acho que essa relação da moda ser uma moda afro-brasileira, né, você precisa de pensar em como esses estados, o Brasil todo se interlocuta através disso. Né? Como a gente consegue trabalhar essas questões de moda muito forte, né? Como a gente consegue trabalhar. E ele falou sobre a ergonomia. Eu acho que até hoje a única dessas grandes marcas que eu vi assim, trazer isso de uma forma que desse para entender foi a Cavaleira. E teve um desfile de primavera-verão, eu não lembro o ano, que eles trouxeram todos os modelos negros, trazendo essa parte da questão estética. E teve uma outra também, acho que a Oscar tinha lançado uma produção Royal Black, que trabalhava essa questão da criação em cima da moda, os modelos eram negros, e trabalhava a questão dos conceitos das roupas através da criação das roupas. Então os desenhos das roupas tinham a ver também com a questão da identidade. Né? Então pensando nessas marcas grandes, mas ainda se cai como... Eu acho que a moda afro-brasileira ela precisa adentrar como cotidiano.
Não, então, é porque o da Cavaleira ele fugiu tudo, né? Ele não veio com estampas africanas, né? Ele veio tudo aí. Veio desenho normal, né? Sim. Desenho normal, você está no cotidiano. De entrar, a nossa moda afro-brasileira, porque o Brasil é um país afro-diaspora. Então, a moda africana elas tem que estar inserida dentro do contexto da população brasileira como um todo. Não restrita, por exemplo, ao candomblé, ou à capoeira, entendeu? Ao carnaval, ao samba, né? Algumas coisas assim. Ou quando você pega até mesmo, acho que o futebol de várzea, que teve a criação do futebol de várzea, que também é uma manifestação afrodiaspórica, pensando nos atletas, na formação do futebol e tal. Né? Então acho que vem muito dessa articulação. Para finalizar. Não, eu vou passar para Ana finalizar, mas eu queria falar. Na verdade é mais um desassossego, né? Eu estava dizendo aqui, não é bem uma pergunta, mas eu acho que o que você acabou de falar, eu já fico um pouco mais animada, porque às vezes eu acho que essa coisa assim, afro-brasileira, os irmãos africanos, eu me sinto meio deserdada, sabe? Sem vocês, sendo brasileiros junto comigo ou não sendo nós brasileiros, né? Então eu fico muito inquieta no sentido de falar, mas por quê, né? Nós africanos, não, né? Então eu também vou, porque eu também tenho, e aí vai a nação, né? E eu acho que é uma possibilidade de construção. Nessa ideia da moda afro-brasileira, eu acho que tem uma questão estética, duas coisas que super me convencem, assim, que eu falo, nossa, é mesmo, né? Que é a questão da diferença do corpo, né? Que é fato, e eu acho que outros corpos também invocam isso, sei lá, a gente vai para o sul, eles falam, nossa, no norte não tem roupa que sirva, e isso é um discurso dessa multiculturalidade brasileira que a gente assiste, essa miscigenação incrível, que eu acho que isso é um ganho, e eu acho que muito da coisa que, quando a gente fala em inclusão, quando o Alex e o Nilson falam da periferia, a gente também escuta, e talvez os negros tenham sido muito mais prejudicados nessa questão de acesso social, pela questão da escravidão, etc. e tal, e que talvez hoje ganhe essa visibilidade maravilhosa. Isso, para mim, é um discurso válido no sentido de falar Black is beautiful, ou negro é bonito, né? Porque acho que a ideia do falar português, de estar junto numa língua e numa nação, acho que isso é inclusão também. Então eu acho que às vezes, né, quando eu encontro a Cíntia, a gente conversa um pouquinho, eu falo, nossa, então, o que é um traje africano, né? Acho que uma das primeiras coisas quando eu estudava moda, existia esse exemplo. Era a época de uma novela, usava um binde, sabe, aquele que põe no meio da testa, né? E aí diziam assim, mas isso é uma linguagem, tem significado, vocês não podem tirar de lá e simplesmente usar, porque a hora que você usar isso na Índia, isso quer dizer mulher casada, mulher solteira, sei lá, né? Tem uma linguagem aí. E quando vocês remetem à moda ou à indumentária africana, né, a essas referências, eu acho que a gente também, quando traz na moda, a gente perde essa possibilidade de falar essa linguagem, porque cai na moda é um outro tipo de discurso, talvez mais comercial, menos provido de linguagem, que talvez aí vocês compartilhem. Mas mesmo assim, enquanto compartilhar, né, nós estamos falando de África, porque são vários países, são várias linguagens, são vários modos de fazer. Então, essa é outra dificuldade para mim, falar assim, África, moda africana. Me parece tantos, também não me parece muito coerente falar assim, moda africana. Você está juntando um monte de referências ali que merecem estudos também. Isso para a gente brigar por uma causa que, né, coloquem vocês, negros brasileiros, descendentes de diferentes Áfricas, né, dentro desse território, de forma inclusiva. Não sei, isso é um desassossego muito meu. É que nós negros não temos um conhecimento de qual tribo ou qual região nós viemos. Então todos carregamos várias Áfricas. Então na moda afro-brasileira nós colocamos isso. Várias Áfricas. E isso é uma linguagem, talvez, características de vocês, descendentes de africanos brasileiros. Sim, né? sim. E isso é incrível, isso é nosso no sentido, é nosso, né? Do nosso país, né? É uma característica nossa.
E aí, outra coisa, só para terminar, eu acho que esse é um primeiro momento de diálogo. Eu acho que essa questão de divulgar, de pensar essa africanidade brasileira ou os negros no Brasil como um ganho cultural nosso, eu acho que a gente tem que começar a discutir e tentar encontrar meios de sistematizar pensamento, de crescer dentro das academias, de criar possibilidades de vincular politicamente essa visão também, né? E aí, só um recado antes de passar a palavra, a Ana Mabi, a Macota, né, a Tânia, ela estaria aqui hoje conosco, ela vivia de Belo Horizonte, ela fez uma pequena cirurgia. Mas ela e eles estão organizando para agosto um evento incrível que trata da questão da africanidade, né? Isso, a mostra, vai ter a segunda mostra de moda afro-brasileira e ela, esse ano, ela está focando nos empreendimentos locais. Então, o tema das coleções, tanto dos expositores, como de quem vai fazer alguma apresentação, é Minas África aqui. Eu vou estar lá, né? Tenho aprendido muito nessa parceria com a Cíntia e com a Tânia, porque ela também faz parte do nosso colegiado. Então, ela é uma das 15 representantes da moda nesse país. O que eu acho que é muito interessante para a gente também poder pensar nessa movimentação toda. E essa mostra será do dia 10 até o dia 31 de agosto, lá em Belo Horizonte. Obrigada. Muito obrigada. É um aprendizado constante. Só colocar um adendo. A questão quando a gente fala dos nossos irmãos, ou quando a gente coloca como irmãos, porque a gente tem a questão das paridades de estigmas sociais, né? Então, quando a gente se reconhece, eu acho que a importância de reconhecimento no outro é nesse significado assim, você também passa, se você não passou ou se você não viu, né? Porque passar todos nós passamos, né? De repente a gente não tem olho para enxergar isso, porque aí depende muito da relação social e de onde você está inserido, né? Então a gente coloca como irmãos no sentido de a gente conseguir se juntar a uma forma de ligação familiar e como a gente consegue, através de um todo, trazer essa brasilidade. Porque quando você fala da cultura brasileira, é uma coisa muito dispersa, né? A gente está falando da questão do negro, mas, por exemplo, a gente coloca a questão do indígena. Aqui não tem manismo indígena, acho que, entendeu? Acho que quando a gente fala do indígena... Não teve porque não teve tempo. Não, tudo bem, não é uma problemática, mas eu dizendo assim, é uma outra moda escondida. é um outro viés que também faz parte do que é ser a cultura brasileira. Talvez até mais do que nós mesmos, porque nós viemos de lá para cá, né? E na verdade eu digo que a gente hoje se vê como um ganho, porque hoje a gente está, hoje a conjuntura do mundo é diferente, então as pessoas hoje precisam se conectar, hoje o mundo está muito mais conectado, hoje as diferenças são muito mais latentes, então você precisa ter essa união dos pares até para poder apresentar um pensamento dessas matrizes, né? Você pensa no Brasil, ela tem suas matrizes de constituição, e a matriz africana, no qual a gente tem mais latente identificado, não que a gente não tenha descendências europeias, descendências indígenas, acho que a miscigenação no Brasil trouxe um pouquinho de cada um dentro dessas matrizes dentro de si, mas quando você pensa em questões sociais, essas matrizes são muito bem recortadas, né? Então quando a gente fala dessa questão da construção de irmãos, de pares, de família, de entendimento, de que essa comunicação entre nós seja entendível entre todos nós, para não ficar uma coisa, ou quando você pensa em moda africana, não, peraí, África, formada por isso, é uma das discussões que a gente tem até dentro do África, né? Do África Plus Size, não, peraí, como o Brasil tem vários estados, a gente também tem esse tipo de conflito, né? O que é Brasil? O Brasil tem o sul, que é de um jeito, você tem o norte, que é de outro jeito. Você também tem esses conflitos interculturais que você não consegue formular uma coisa consoante entre todos. Então sempre fica a questão dos conflitos de interesse, do que é bom, não, mas esse aqui é melhor do que esse, a gente sempre tem essas comparações. Então quando a gente coloca de irmãos com ligação em África,
até para poder, nós como negros brasileiros de diversos estados, com diversos entendimentos, de como a gente consegue, através dessa fonte, que é uma fonte mundial, consegue a partir dela construir uma consoância do que é a cultura brasileira. A gente tem que discutir isso na negociação. Aí muita coisa vai fazer. Nós vamos fazer um outro fórum. Sim. É importante. A gente tem que discutir relações sociais. Nós vamos. Eu quero agradecer muito em nome da Pontifícia Universidade Católica, da pós-graduação de Comunicação e Semiótica, a possibilidade de termos acolhido o evento do MIC. Acho que esse evento é muito importante em termos que nós estamos justamente pensando nesses fluxos e territorialidades das culturas. E essa pluralidade, pensar culturas no plural, ela é sempre um debate, um aqui, de um lugar que você está falando com outro lugar que você está falando. Eu acho que o dia, ele no transcurso dele, ele nos deu vários lugares. O lugar do incluir o deficiente, do incluir o diferente, de incluir o diverso, de incluir a etnia, né? E eu acho que a gente tem do incluir o excluído, o periférico, né? O marginal, em termos de marginalidade da cidade. Então nós tivemos questões muito densas. É claro que um fórum ele é lançamento de um debate. E a gente tem que ver que cada uma dessas mesas, ela realmente nos levou para campos diferenciados. Né? Eu não sei como é que o MIC vai tomar essas diferenças agora e realmente sentar na diversidade de um comitê formado por 15 pessoas. Eu vejo muito difícil as totalidades, a multiplicidade chegar. Mas eu acho que é preciso que hajam proposições. Nós mesmos estávamos sentados ali, a professora Cida Junqueira, do pós de literatura, crítica literária, falando, nossa gente, nós temos que conseguir umas bolsas FAPESP para essa pesquisa tal, porque aí um fulano vai poder fazer. Nós temos que abrir oficinas, porque tem muita gente interessada. Sabe, eu acho que também para nós, essa diversidade é que estimula. Nós acabamos, faz 8 meses que nós temos que pensar uma pós-graduação em comunicação e artes em Moçambique. E nós nos sentimos muito honrados de termos convidado para fazer isso. Aqui as duas pós formaram quem está na televisão, quem está no rádio, as artes, pensar isso. E nós não temos tempo. Né? Então, os lugares de que a gente fala, todos esses lugares, a academia, todos esses lugares, eles estão muito inflados de questões. Eu sinto que a gente precisa ter espaços para parar e realmente se adentrar em questões que juntam a pluralidade, questões transversais que juntam áreas diferenciadas. Então, eu acho que quero parabenizar a programação, quero agradecer muito às pessoas de outras universidades que vieram fazer as mediações, porque isso também é uma política de partilha, porque nós podíamos fazer na PUC São Paulo e não temos uma programação de inclusão de outras instituições. E isso é muito importante para o mundo da moda, que aqui nós tivemos as escolas de moda colocadas num lugar para que essa problemática não seja só de uma instituição. E aí eu estou livre, né? Porque não tenho nenhum curso de moda aqui, apesar de querer muito um curso de comunicação e culturas da moda, né? Então eu acho assim que a gente fala de lugares muito diferentes e é um momento que esses lugares têm seus representantes, seus coordenadores de curso. Aqui isso é muito importante, porque também permite que nós dialoguemos. Aqueles que estão dando o ensino de moda possam trocar. E acho que é essencial. Então, eu quero agradecer a vocês que vieram, aqui a Marli, que é do Instituto Europeu de Design, a Cláudia, que já falou
coordenou uma mesa, a nossa amiga, que é onde tem um museu que pensa a memória, e eu estive pensando quantos de projetos nós não podemos fazer com a Márcia, pensando essa questão da memória, que está nos outros tipos. E acho que eu vou ser injusto, que eu vou esquecer alguma das outras instituições que tiveram aqui conosco. A minha prima, que a Luísa estava aqui, o Geraldo estava aqui. E ela disse que é a musa das pós-graduações, né? Senac Belas Artes aqui, na pessoa da Jo, né? Dividida na cidade. Mas eu acho que isso é importante. Né? Eu acho que tem um outro lado que talvez não ficou meio invisível, mas estarmos as instituições que ensinam moda pensando as mesmas questões nesse fórum. Então agradeço, nós ficamos ainda com muito por fazer, mas nós estamos abertos, nós queremos continuar, e enquanto você não tiver um lugar, esse é o seu lugar. Muito obrigada a todos. Agradecer também a Casa Pedro e a todos pela presença. Muito obrigada. Também quero agradecer a todos. Agradeço muito a oportunidade dessa mesa, de a gente ter essa configuração dentro da moda. Fico muito feliz com isso e obrigado pela oportunidade. Das doações para o desfile ocorrer. Por favor.